boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer mais uma palestra mensal do DAF, Departamento da Família. E a partir desse mês nós vamos fazer a palestra bimestralmente. Então no próximo mês, que seria setembro, nós vamos falhar a palestra e vamos fazer em outubro. Estão todos convidados para a palestra de outubro. Vamos fazer a nossa prece de abertura para dar início aos trabalhos. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui hoje para ouvir palavras sobre o Evangelho, palavras sobre a nossa vivência no dia a dia. Vivência essa que sabemos, temos responsabilidade para com nossos filhos, nossos netos, aquelas pessoas que dependem de nós, a quem nós devemos dar a educação, para que juntos possamos crescer nessa nossa existência e sairmos dela um pouco melhor do que nós chegamos. Pedimos também inspiração para o nosso palestrante, para que transmita do mundo espiritual as mensagens que devemos receber na tarde de hoje. Com essa prece, damos por aberto o nosso grupo na tarde de hoje. Que assim seja. Nosso palestrante é o Bruno. Apresentação rápida, mas todo mundo conhece que ele é o trabalhador da casa. Boa tarde a todos. Então, um pequeno grande parênteses antes de iniciarmos. Eu não sou psicólogo, apesar de ter utilizado para este trabalho muito material de psicólogo, eu não sou psicólogo, vou deixar isso bem frisado, né? Se tivermos psicólogo aqui em algum momento quiser acrescentar alguma coisa, fica bem à vontade. Né? Eu sou engenheiro de formação, então meu negócio é apertar parafuso. Né? E muitas vezes nossos parafusos estão meio soltos, né? Então a gente tem que ir lá. Mas eu trabalho na casa já há mais de 10 anos, eu parei de contar quando passou dos 10 anos. Sou evangelizador, né? E também trabalho no grupo do ESD 2 aqui na nossa casa. Bem, esse é um título bem chamativo, né? Que foi a primeira coisa quando eu me veio o tema, né? Que era uma palestra sobre ansiedade. Eu tinha 4 temas para escolher. E quando veio a ansiedade, me chamou logo a atenção. Por quê? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, eu sou especialista em ansiedade. Só que também me veio o compromisso de ter que explicar o motivo do título. Né? Então vamos lá, vou começar a palestra explicando o título. Bem, essa aqui é uma máquina de fazer comprimidos. Né? Naquele recipiente ali onde está colocando a mão, você coloca um pozinho, o pozinho ele não tem forma alguma. Né? Ele está, né, na sua forma natural. E aí vocês percebem ali que tem uma alavanca, né? Ele coloca o pozinho, e a alavanca com pressão, com muita pressão, né? Ele forma, aquilo que não tinha forma, poderia assumir qualquer forma através de uma força muito forte, né? De uma pressão muito forte, ele sai então moldado, limitado, né? Fechado em si mesmo. Só que, claro, né, hoje em dia nós temos processos muito mais automáticos na indústria, né? Então, o processo de formação hoje de comprimidos é muito mais ágil, né? E aos poucos a gente vai entender por que eu escolhi esse título, né? Assim, por que escolhemos esse título para a palestra de hoje. Está me dando um desconforto esse troço aí. O que será que é? Eu não conheço. Não é só contigo, já aconteceu antes. Já aconteceu antes, então vou pedir Opa, paciência. foi atendido, viu? Eu vou pedir, não, mas vai voltar daqui a pouco. Vou pedir a paciência para vocês, né? Então, não é bem assim, né? Eu não, assim, então assim, a gente tem uma criança
que chega a nós cheia de possibilidades, né? Ela pode assumir, né, ao longo, claro que ela é um espírito que está reencarnando, traz em si hábitos milenares, mas do jeito que ela chega para a gente, ela está assim, ela traz em si uma certa maleabilidade, né, que nos permite trabalhar aquele gênio, né, ao longo daqueles primeiros anos da infância. Só que muitas vezes a gente termina passando do limite em alguns aspectos nessa formação das nossas crianças. E aí elas chegam na fase adulta, né, com muito menos maleabilidade, né, muito menos flexível. E aí a gente pode dizer, mas não é assim. Tudo que eu faço, a pressão que eu faço nos meus filhos, é que eu quero que quando ele cresça, ele abra portas, né? Eu tenho todo esse cronograma de inglês, balé, judô, espanhol, para que quando ele crescer, né, ele possa então abrir portas, novas possibilidades. Então por isso que eu pressiono ele nesse sentido. Então aqui a gente tem uma chave, né? Lembrei a vocês, eu sou engenheiro, né? Então temos partes mecânicas. Eu nunca tinha visto uma chave por dentro. Então assim, o que acontece? Você tem um código, né? E para abrir porta, a gente precisa de uma chave. E a chave ela tem que corresponder àquele código. Então, por exemplo, eu entrei na faculdade há mais de 20 anos atrás. Para mim, mais ou menos, só existiam 3 possibilidades, né? Sim, há 20 anos atrás ainda era mais ou menos assim. Claro que existem famílias e famílias. Ou era engenharia, ou direito, né? Ou medicina. Ou seja, as portas que o meu filho tem que abrir são essas aqui. Então, vai lá e forma em engenharia, né? Ou vai lá e forma em inglês, né? Sendo que hoje a gente tem o mandarim como uma das principais línguas que o pessoal está correndo atrás para aprender. Então, assim, a gente se preocupa muito em criar uma chave, então a gente diminui, né? Quando a gente molda aquela chave, acreditando que daqui a 15 anos essa chave vai funcionar ainda, e o que é que acontece, né? 15 anos depois, né? Hoje você já viu em alguns hotéis que não existe mais chave, né? A sociedade não está mais querendo chave. Hoje a gente tem um smartphone, né? Onde você instala ali um aplicativo, você atende a uma necessidade. Instala outro aplicativo, atende a outra necessidade, inclusive abrir portas, né? Então, a gente... a educação do passado, até bem pouco tempo, era limitante, porque ela diminuía as possibilidades, sendo que o futuro, isso que é interessante, o futuro não existe, ele está em constante transformação. Algum de vocês, sinceramente, há 20 anos atrás, iria imaginar que hoje uma das línguas mais exigidas é o mandarim? Eu nunca ia imaginar. Nunca. É óbvio que o inglês continua importante. Óbvio que né? Por exemplo, eu me lembro que meus pais estudaram latim, né? Hoje em dia você, mas como assim latim? Então assim, é óbvio que a gente tem que ter a gente tem que dar uma base, mas essa base que permita o jovem, né, se adequar, se preparar para tudo que vem à frente, e não apenas ao que hoje é mandarim, né? Daqui a 20 anos vai estar todo mundo estudando português, porque seremos a grande nação imperialista do mundo. Tomara que não. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro resolvendo os problemas daqui, depois Não, mas é mais fácil. Isso que é interessante. Outro aspecto da ansiedade. A gente nunca foca nos nossos problemas, e sim nos problemas dos outros. Então, quando a gente passa a olhar, por exemplo, não vou falar do Brasil, mas Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles querem resolver o problema do México, os problemas de fora. O problema surge de fora. Eles não olham para o problema de dentro. Isso termina criando ansiedade. Mas a gente vai, né, trabalhar isso bem ao longo, né? Ok, já entendi o que significa, então assim, o título já está mais ou menos claro, né? Mas assim, sempre foi assim. Nossos pais passaram por isso, né? A educação dos nossos pais, com certeza, foi muito mais dura do que a que eu passei, né? Mas assim, sempre foi assim. Por que que a gente veio aqui? Por que que a gente está aqui escutando essa palestra?
Bem, o problema são os números. Na verdade, os números refletem a realidade. E a realidade é que a ansiedade, principalmente na infância e na adolescência, está estourando, não é crescendo, é estourando. Aqui você tem, esses aqui são os números dos Estados Unidos, né? Jovens da 8ª série, lá ele não tem primeiro ano, eu sei que científico não existe mais, né? Primeiro ano científico, né? 8º ano, 10º ano e 12º ano, né? E aqui você tem o sentimento de sentir-se abandonado, é o preto, e o sentimento de solidão. Vocês percebem que ao longo dos anos vinha caindo esse sentimento de solidão, né? E aí de repente inventa o iPhone. Olha que interessante. Inventa o iPhone, né? Ou seja, já existia redes sociais antes, já existia. Mas eu trago as redes sociais no bolso. E aí depois disso só dispara. É óbvio que esses estudos não estão dizendo que a culpa é do iPhone, porque ele também tem um Android, né? Mas existe alguma coisa estranha que está acontecendo, né? Outro número. Número de jovens que estão deixando de sair com seus amigos. Olha que absurdo, gente. Olha o absurdo. O número de jovens, de crianças que estão deixando de se relacionar com outras crianças, com outros jovens, né? Se você não visse, se alguém contasse para vocês, né? Não, isso eu vou ser bem sincero, eu quando vi assim, que está crescendo o número de ansiedade, mas como assim está crescendo o número de ansiedade? Eu não tenho, apesar de eu ser evangelizador, tudo, mas eu não tenho filhos, tenho muitos sobrinhos, né? Mas isso está refletindo em pesquisa, né? E você vê aqui, a 8ª série, né? A 10ª série, a 12ª série. Mais uma vez, algo altamente que era para nos conectar às pessoas, que era para nos tornar próximo das pessoas, está nos afastando. Tem uma coisa estranha. Isso tem que nos sinalizar alguma coisa que já está acontecendo, né? Outro número. Estudantes com depressão, né, estourando. Outro número aqui também. Ansiedade e depressão não são a mesma coisa, mas a ansiedade não tratada, o transtorno de ansiedade não tratado, ele é uma das causas da depressão. Então, de 12 a 17 anos, olha o crescimento, como está crescendo. Então, ali, ó. Então a gente tem, interessante, que ali, ó, entre quem tem 26 e 49 anos, mais 50 anos, está estável. Está estável. Não acompanha o número de depressão. Tem crescido exponencialmente o número de suicídios de crianças, por conta desse fenômeno que está acontecendo em todo o planeta, né? Então, aqui mais outro número, mas esse é o último, não vou assustar vocês demais, né? Prometo que esse aqui é o último, né? Ali o verde é crise de depressão, ocorrência, né, de crise de depressão, de ansiedade e de estresse, né, ao longo de 2006, 2007 até 2013. Né? O número aumentou em 55%. Mas isso aí é Estados Unidos, né? Lá com aquela questão de toda hora uma guerra, né? As torres gêmeas, né? Esse negócio de invasão, tem lá né, os mexicanos ameaçando invadir eles, né? Uma das neuroses deles. Então no Brasil a gente não tem isso, né? Não dá para ler muito bem ali, né? Mas olha só, pessoal, nós somos número 1 no mundo em ansiedade. Quantos aqui sabiam disso? É de 5 de junho de 2019, esse número. E aí, como a gente fala pouco disso, né? Como a gente minimiza, é passageiro, né?
não é importante, né? Isso aqui é... Então, assim, isso está começando, os pesquisadores estão se debruçando no que está acontecendo, porque assim, ninguém ainda tem grande... Sim, existe uma relação, sim, com as redes sociais, principalmente as redes sociais móveis, existe sim essa relação, mas eles estão se debruçando no que está acontecendo. Porque vocês viram ali o pessoal de 50 anos, eu mesmo não tenho 50, mas estou quase, assim, falta um tempinho ainda para lá, né? Mas assim, eu também tenho acesso às redes sociais, né? Só que eu tive acesso, muitos daqui tivemos acesso às redes sociais já com uma certa maturidade. E esse pessoal, essa turminha, já está nascendo, né, com conta de Facebook. Vocês já tentaram acompanhar, uma vez eu tentei acompanhar uma filha de um amigo nosso, de um casal amigo nosso, no YouTube. É impressionante. 10 segundos em cada vídeo. Pá, pá, pá. Eu ficava assim, meu Deus do céu. Né? É um negócio assim, parece legalzinho, né? Parece, né? Mas assim, é algo que a gente tem que realmente refletir. A gente vai trabalhar aqui algumas possíveis causas, mas é algo, como vocês viram, é 2007 para cá, 12 anos, 10 anos, não tem, né? É uma coisa assim, é um fenômeno muito recente, né? Mas sigamos. Ali não está direito o número, mas são 18,6 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade, né? Assim, ansiedade todos nós temos, de convívio com transtorno, ou seja, já é um problema além. Ou seja, 10%, quase 10% da nossa população, né, com transtorno de ansiedade. Então vamos falar um pouco sobre o que é a ansiedade, o que é essa palavra. Assim, a ansiedade é um fenômeno natural. Primeira coisa assim, a ansiedade em si não é nenhum problema, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2, 3 dias que eu estava com ansiedade para essa palestra. E quando falaram que iam filmar, aí a ansiedade, eu comecei a me coçar, inclusive. Então, o que acontece? Eu consigo explicar por que essa ansiedade. Eu estou ansioso, por quê? Porque amanhã eu vou ter uma palestra, né? Eu estou ansioso, né? Então, assim, eu tenho uma explicação. O problema começa quando eu estou ansioso e não sei por quê. Aí a coisa começa a complicar. Então, o fenômeno de ansiedade é natural. Ninguém tem que se assustar porque começou uma coceira estranha, porque está gaguejando. É natural. Tá? Só para a gente não escalar também, criar um problema que não existe. Existe a ansiedade e o transtorno de ansiedade. O que a gente está tratando nessa palestra é o transtorno de ansiedade. Isso que é a nossa Joana de Ângeles que está nos falando, tá? Quando é um problema? Vamos lá então. Preocupação sem motivo. A gente começa assim, ó. Primeiro assim, estou falando de ansiedade, né? Eu estou preocupado, né? Eu me sinto estressado, mas não sei porquê. Eu não consigo assim, né? Não, vou viajar, tá, tudo bem, é normal se estressar antes, né? Ficar ansioso antes de uma viagem, é normal, né? Mas é quando, né? Sensação constante de urgência, né? Isso aqui, essa característica se vê bastante por influência não é bem das redes sociais, mas da velocidade hoje com que as informações chegam a gente. Pessoal, hoje a gente sabe de acidente de carro que acontece no Japão, sabe? Hoje um feminicídio que acontece na Índia, e chega a gente no dia. Antes do noticiário. Antes do noticiário, você vai no Twitter, né? Eu tive que desinstalar o Twitter, porque assim, eu ficava assim, o que é que está acontecendo? Eu falei para você, eu sou especialista em ansiedade. Então eu ficava assim, o que é que está acontecendo no mundo? Eu ia no Twitter. Por que eu tenho que ficar sabendo? Óbvio que a gente tem, né, se tem uma compaixão pelo que está acontecendo, não só no planeta, mas no nosso entorno. Mas eu parar o que eu estou fazendo, parar o meu convívio com as pessoas que eu estou ali, para ir no Twitter, para ver o que está acontecendo no mundo,
para ir no Instagram, para ver quem está viajando, quem está, então assim, por quê? E aí que está, isso que é interessante, né? Eu e a esposa, assim, a gente fez a nossa primeira grande viagem no ano passado, e a gente está na faixa ali, vou falar por mim, tá? Dos 45 anos. E aí eu vejo, às vezes, o pessoal com 20 anos já com essa ansiedade, assim, não, porque eu tenho que ir conhecer tal lugar, tenho que conhecer tal lugar. Peraí, ainda, calma. Né? Depois de 20 anos de eu formado, que eu fiz uma viagem assim, um pouquinho maior. Vamos, assim... Só que o Instagram, né, as redes sociais, dessa questão assim, sabe, parece que é fácil. Parece assim que é, assim, né, que é um... E não vê que, por exemplo, assim... que já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, de percurso profissional ou como adulto, existe todo um tempo para chegar naquilo ali. Na minha geração, a gente sonhava com carro, mas o que era? Era um Fusca. E um Fusca é de 10 anos. Né? Isso era um sonho, assim, sabe? Era um sonho da gente. É claro que hoje também existem muitos jogos que nem pensam mais em carro, né? Mas assim, esse imediatismo que está nos assolando a todos, principalmente, só que assim, a gente ainda consegue trabalhar isso em nós, só que os jovens não. Os jovens não estão conseguindo trabalhar isso. Tem essa assim, a rede social, ela tira essa noção de tempo que a gente leva para conseguir as coisas. Perda de foco no presente, né? A ansiedade, ela se caracteriza ou eu estou no passado, ou eu estou no futuro, com as coisas que podem assim, como algo muito ruim aconteceu comigo no passado, eu estou na expectativa que ela aconteça de novo no futuro. Só que o que acontece? Eu fico só na expectativa. É normal a gente se preparar, a gente se planejar, a gente se organizar para não acontecer de novo. Mas a ansiedade, qual é o quadro? Assim, como eu estou tão certo que vai acontecer de novo, eu não me preparo, porque eu sei que, sabe, eu fico assim naquele, aí agora, vai acontecer, né? Dificuldade de adaptação, né? Seja, no caso da criança, de ir para a escola, trocar de cidade, então assim, trocar de grupo de trabalho. Todos nós temos dificuldade quando mudamos de cidade, quando mudamos de trabalho. O transtorno de ansiedade é quando ela vai além, né, do normal. Sensação de falta de tempo para usufruir tudo que está disponível. Mais uma vez assim, hoje com as redes sociais, a gente tem noção, né, de tudo. Por exemplo, qual era o meu, assim, eu me lembro que eu com 19 anos eu realizei meu grande sonho de viagem. Foi o que eu fiz, comprei uma mochila e vim até o Rio Grande do Sul. Eu sou baiano, né? Então saí de Salvador até o Rio Grande do Sul de ônibus. O sonho do pessoal hoje é ir para, como é que é, aqueles lá ali, Singapura, aquela região ali, Tailândia, né? Assim, a dimensão, o planeta ficou pequeno, né? Só que só parece, o planeta não está pequeno, né? Se já pensaram assim, por exemplo, aquelas ilhas da Indonésia, é uma viagem de mais de 20 horas de avião, e a gente vê no Instagram, parece que é ali, né? E a gente fica ansiando fazer o mesmo. Só que pera ainda, gente, será que em Santa Catarina não sabe, é 6 horas de carro, né? Tem algum problema aí lá na Indonésia? Não tem. Mas eu realmente quero ir. Por que essa minha ansiedade? É porque os outros estão indo? Né? Então, assim, a tecnologia ela nos dá essa grande possibilidade de coisas hoje. Né? Você vai, por exemplo, hoje para um país, você já instala um aplicativo no seu celular para aprender a língua, porque eu tenho que ir, sabe? Antigamente, a nossa única preocupação era aprender inglês. E com inglês você achava, né? Você não aprende inglês, você satisfeito. Não, hoje não, eu vou para o Uruguai, você pega ali, não, eu tenho que aprender que você falar alguma coisa, sabe? Essa ansiedade, sabe, de me apropriar, né? E, né? De ter tudo que está disponível. Vamos lá. Então, assim, ó, a gente tem a pós-ocupação, que é ocupar-se
né, de tudo que já aconteceu. E o que já aconteceu, gente, já aconteceu. E o mais interessante, já aconteceu e na nossa mente costuma estar pior do que realmente aconteceu, né? O que agrava mais ainda o cenário, né? Já aconteceu com vocês, aconteceu algum cenário, você nem ficou nervoso na hora, nem ficou nervoso, mas aí depois você começou a lembrar, puxa, mas aconteceu assim, assim, ou seja, você foi recriando aquele momento, e você ficou nervoso. Às vezes é no dia seguinte, quando você encontra aquela pessoa, na hora você nem ficou bravo, você nem ficou, sabe? Mas no dia seguinte você não consegue ver mais aquela pessoa. Isso é porque a gente remontou aquele passado, né? A gente remontou aquele passado, é a pós-ocupação. A preocupação é o futuro que, assim, é o futuro que não quer dizer que vai chegar, né? E geralmente é aquela ansiedade, aquela preocupação por algo que a gente não tem nenhuma influência. Assim, é um fenômeno interessante, né, que a gente vê muito no nosso movimento espírita, é a preocupação com o fim do mundo. Toda hora você vê, é recorrente assim, ó, né? A gente acabou de passar agora em junho, né, em julho, 20 de julho. Assim, agora não é mais julho, agora é outubro. Ai, meu Deus do céu. Sabe? Essa preocupação com o fim do mundo. Pessoal, o planeta tem 9 bilhões de anos. Sim, caíram asteroides no nosso planeta, mas ao grau de exterminar, né, e foram baita de asteroides, e não exterminaram a vida, né? Foram 2 ou 3, eu estou chutando 3 só para ser mais, mas assim, foi dos dinossauros, teve um outro também, né? Ou seja, de 9 bilhões é 1 a cada 2, 3 bilhões de anos. Né? Por que essa ansiedade? Né? Por que essa angústia? E sendo nós espíritas, digamos lá, se acontece um cataclisma e nós seremos os dinossauros do amanhã, né? Ou seja, nós somos extintos, pessoal, a gente vai para outro planeta. Nós somos espíritos. Né? Então, por que essa ansiedade com o fim do mundo? Diziam que nós chegávamos no 2000, chegamos. Depois disseram que ia ser 2012, passamos. O meu primeiro foi do Halley. Muitos aqui não devem ter visto, mas o meu primeiro foi do Halley. Era um desespero, porque o Halley, né? Então, assim, gente, toda hora é por que a gente abraça, por que a gente compartilha essas informações? Que angústia é essa que está dentro da gente? Né? E outra coisa, porque a partir de 2000 e tanto, os extraterrestres, gente, nós somos extraterrestres. A grande maioria aqui nessa sala, viemos de outros planetas, e qual é o problema disso? Só falar que você não acredita em extraterrestres, não acredito tanto, que eu digo com grande certeza, que a grande maioria aqui veio de outro planeta. Se vocês forem nas obras espíritas, principalmente do Chico Xavier, vão confirmar isso tudo. Né? Os capelinos têm grande maioria ainda na Terra. Né? Então, assim, com essa... outra preocupação dos espíritas, ser rebaixado, né? Essa grande preocupação, né? Aí todos... Nós já, se viemos de outro planeta, nós já passamos por rebaixamento. Então, aí não estamos na luta? Por que essa preocupação, pessoal? Né? Agora, assim, ó, vamos lá. Vamos fazer uma comparação parecida, né? Digamos assim, ó, vamos assim, deixa eu fazer uma aproximação assim, vou botar para outro planeta, vou botar outro, Japão, que é uma cultura bem diferente da nossa, ou seja, se um de nós for para o Japão, a grande maioria aqui vai sofrer, né? Vai sofrer, pelo menos o fuso horário, vai sofrer no início, né? Mas digamos lá, você está aqui, você sabe que um grande amor seu precisou ir para o Japão. Um grande amor, aquele amor. O grande amor da tua vida. Vamos lá, pessoal, vocês não vão junto? Pessoal, por favor, eu vou lá junto também. Então, se tua família aqui da Terra vai para um planeta, você não vai pedir para o pessoal, por favor, pelo amor de Deus, deixa eu ir lá porque eu quero ajudar eles, eu quero estar junto com eles. Por que essa neurose de migrar de planeta? Por que essa ansiedade? É extremamente normal. Isso acontece o tempo todo. O nosso filho que está reencarnando tem grande chance de ser de outro planeta.
E a gente quer ensinar ele as coisas, forçar, né, as questões desse planeta para ele. Não que você tem que fazer assim, mas por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que vestir de azul, porque eu sou menino? Lá no planeta que ele veio não tinha nem roupa, né? Tudo, então assim, sabe? São outros hábitos, esse fluxo é constante. E o que é que faz? O comprimido, lembra do comprimido? A gente pega esse espírito que veio de outro planeta e molda ele ao nosso... É o futuro ansioso, né? É o futuro ansioso. Vamos lá. Eu já digo logo, antecipei um monte de slide, tá? Então assim, ó, Jesus, psicólogo inigualável, conhecedor dos efeitos nocivos da ansiedade, advertia: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A cada dia a gente tem o nosso aprendizado, pessoal. Se a gente se posiciona à frente ou atrás, a gente perde o aprendizado do dia. E o que é que acontece? A gente acumula os aprendizados. E quando a gente percebe que a gente acumulou os aprendizados, o que é que gera? Mais ansiedade, né? Mais preocupação. Isso é outra preocupação dos espíritas, né? Resolver tudo na encarnação, né? Esse é outro, né? E não só pra gente, mas principalmente para os outros. Lembra lá, voltando aquele assunto? Os outros. Você tem que resolver todos os seus problemas nessa encarnação. E se é nosso filho, né? Você tem que resolver tudo. Então assim, a gente esquece que para que existe reencarnação? É esse esforço individual de crescimento. Individual. Existe um coletivo para nos apoiar, para nos ajudar, né? Mas existe um esforço individual, né? Às vezes são 2, 3 reencarnações para a gente se livrar de um hábito ruim. Sim, a gente começa a trabalhar os hábitos. Estou falando de se livrar mesmo. Eu tenho inúmeros hábitos ruins que eu trabalho para não externar, mas eles estão dentro de mim. Ou seja, se em outra encarnação eu sair no meio onde esses hábitos são valorizados, pode ser que eles surjam de novo, entendeu? Eu posso estar controlando aqui que a sociedade, né, que eu vejo que é errado, eu sou espírita nessa encarnação, então é melhor não fazer isso, mas o hábito ainda está em mim. Parece que eu me livrei dele, mas ele está lá. Cuidado, né? Então, são 2, 3 encarnações para a gente se livrar de um hábito ruim. A ansiedade dificulta, outra coisa assim, ó. A ansiedade, ela dificulta a nossa conexão. Está lá o anjo da guarda, calma, espera, né? Mas você está lá, não posso, né? Fica aquela angústia, aquela agonia, sabe? Não, porque eu estou correndo o risco de perder o emprego, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que tal, e calma, talvez você nem perca o emprego. E se você perder o emprego, existe uma grande chance de surgir algo até melhor para você, né? Então assim, pode ser um momento transformador. Tudo, assim, gente, assim, quando a gente reencarna, não é só para os nossos filhos, é para a gente também. Existe um plano, né? Certas provas pelas quais a gente vai estar passando, e a grande maioria delas nós escolhemos. E essas provas são para o nosso aperfeiçoamento, nosso crescimento espiritual. Não é, olha o segredo, não é para nos punir. Não existe punição. É para o nosso crescimento. Vocês lembram como era? Eu imagino aqui, né? Para mim já era difícil acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola. Imagina aqui no inverno. Para mim aquilo era tortura. Eu ia para a escola, acordar, né? Meu pai tirava ali a coberta, tudo, abria a janela, entrava aquela luz, que lá às 5 horas da manhã já tem sol. Era lençol, né? Era um lençolzinho, né? Na verdade, abria a janela. Era aquela luz, você acordava na hora, ficava assim, né? Aquele sofrimento. Obrigado. Né? Então, assim, para mim, meu pai estava me punindo. Que punição? O que foi que eu fiz para merecer isso? Hoje eu não tenho dúvida que aquilo foi bom para mim. Então, por que a gente reclama tanto das provas que Deus, que Jesus Cristo nos oferece? Porque a gente foge delas. Então, vamos retornar um pouco o assunto, alguns tipos de ansiedade na infância, assim, especialmente com foco na infância, tá? Só que um alerta, o diagnóstico só pode ser emitido depois de verificada a recorrência, várias vezes, não é uma crise,
e por um especialista, tá? Cuidado, né? Isso é outra coisa, na internet você vai lá, tô com a dorzinha aqui no dedo, você vai lá, bota dorzinha no dedo, reumatismo, puxa vida, né? É sempre assim, né? Então, cuidado, né? É só para a gente ter assim, como ele está falando de transtorno de ansiedade, vamos assim, né? Vamos passar, né? Esse assunto mais é um especialista que vai dar o diagnóstico. Então, eu trouxe esse aqui, eu trouxe de uma psicóloga, ali da psicóloga, né, tá ali embaixo a referência, esse tema, não é da minha cabeça, tá? Transtorno de ansiedade de separação, recusar-se a ir à escola, né? É outro tipo de preocupação, é uma preguiça, né? Chorar e se apegar a um professor, aquele apego excessivo a um único professor, né? Fazer birras constantemente, bem, isso aí é negar-se a ir para a cama à noite sozinho, imaginar que algo ruim poderá acontecer com os pais, queixar-se de sintomas físicos antes, durante e após a separação, né? Então assim, é óbvio que não é uma coisa só, né? É a questão recorrente, tá? Transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social. A criança que tem a fobia social, ela costuma evitar, né? Conversar com colegas, com adultos. Assim, buzinava visita, né? Eu corria para o quarto, né? Eu ia me esconder mesmo, né? Eu odiava a visita, né? Ia me esconder rapidinho. Ia a eventos sociais como festas de aniversário, né? Falar ao telefone, aquela pessoa que fica assim, né? Se concentrando, preciso fazer uma ligação, preciso fazer uma ligação. Aí quando não tenho mais tempo, vou lá e ligo, né? Porque é um transtorno, sabe? Você se sente vulnerável ao fazer isso. Fazer apresentações em público, né? Frequentar a escola, usar banheiros públicos, né? São características, né? Eu não gosto de usar banheiro público, então eu tenho fobia social. Não. Mas quem tem fobia social costuma ter esses quadros, tá? Um ou outro, com muita frequência, ao ponto de ter problemas, né? De não conseguir, né? Não querer ir para a escola mesmo, tudo, coisa assim, é um passo além. Transtorno de ansiedade generalizada, né? É a preocupação em demasia com o desempenho escolar. O perfeccionismo, né? Essa é outra coisa assim, interessante, né? Porque a gente está numa sociedade que valoriza o perfeccionismo. Cuidado! O teu chefe quer você perfeccionista. Só que o custo emocional do perfeccionismo é muito grande. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, a nossa obra não é perfeita. E a gente tem que ter noção dessa limitação, né? A gente tem que ter noção disso. A opinião das pessoas a respeito delas, né? É nos preocupar. A rede social é assim, nós nos preocupamos tanto com como o outro nos vê, que a rede social bomba, porque lá a gente consegue fingir, né? A gente consegue criar, né? Atuar como os outros querem. Assim, a gente cria um cenário de como eu gostaria que os outros me vissem. Catástrofes mundiais, desastres, fins, eu vi que botei no plural, né? Esse ali foi meu, eu perfeccionei, o fim do mundo, né? E eu botei no plural, fins do mundo, né? Transtorno de pânico, ataque de pânico inesperado, né? Ou agorafobia. A pessoa já passou, já tem uma crise de pânico. Por ela saber que ela tem essa vulnerabilidade, ela, não, eu não quero mais sair. Costuma se fechar no quarto, não quero, um adulto, né? Se fecha no quarto, se fecha em casa, não quero mais sair. Ou não quer mais, assim, se a crise aconteceu no shopping, então não quero mais ir no shopping. Se a crise aconteceu no ano par, né? Todo ano par, a pessoa fica com medo. Se a crise aconteceu no inverno, quando chega o inverno, acha que vai acontecer de novo. E o pior é que termina acontecendo mesmo coisas parecidas, né? Sintomas físicos, no caso aqui tem sintomas físicos, né? E é um ciclo vicioso. Ou seja, assim, qual é a fonte disso tudo? São as minhas inseguranças, os meus complexos, algo dentro de mim, algum parafuso que não está bem apertado, né? Só que isso
termina alimentando os medos, meus medos. E nós hoje somos facilmente orientados ao medo pela mídia, né? A mídia e pelos compartilhamentos de WhatsApp e redes sociais, né? Então, assim, aquelas ondas de medo, né? E o que acontece? Aí eu fico com medo e eu busco controlar, né? Então, não, eu preciso me controlar. Eu não posso fazer isso, isso e isso, não posso comer isso, isso e isso, não posso... Só que o que acontece? Eu não consigo... É um controle que não considera quem eu sou, as minhas necessidades reais e as minhas fraquezas. E esse controle termina falhando, gerando frustração e ansiedade. E essa ansiedade alimenta a insegurança, porque eu vejo que eu não consigo, né? E fica, né, esse ciclo. Por isso a importância do tratamento médico, quando a gente está com o transtorno do psicólogo, né, do médico, que com o remédio ou com o tratamento psicólogo eu consigo quebrar esse ciclo, que sozinho, né, eu não consigo. Ah, mas e os pais? Geralmente uma criança ansiosa está no meio de ansiosos. Então por isso que esse ciclo é difícil de ser quebrado. E a importância de um agente externo, né? A prática da espiritualidade traz compreensão, significado e objetivo para a nossa vida, né? Por isso a importância da gente, né, fazer esse trabalho interior e trazer as crianças para a espiritualidade. Vamos falar um pouquinho da família, né? Eu fiz questão, né? Essa aqui é uma outra questão assim. As famílias hoje têm multifacetas. E isso não tem que nos criar qualquer ansiedade, gente. Essa é a realidade do momento, né? Então, assim, a gente tem que estar... Assim, essa é a nossa realidade, né? Então, eu fiz questão de colocar em várias fotos que representam, né, a família. Cada uma dessas fotos é uma família, né? Está claro para todo mundo. Aí temos ali a Maria Montessori, né? Que ela propõe que a educação das crianças deveria ter início com o próprio processo de educação dos pais, pois a psique dos pais, desde a gestação, influencia fortemente o desenvolvimento da criança. O espírito da criança pode ser muito ativo, a gente já falou isso aqui, né? Então eu vou pular. Fiz questão de colocar isso aqui, gente. Então assim, ó, lembra ali a pedagoga falou da importância dos pais, se educar e tudo. Só que o que acontece? A gente termina tendo, com as redes sociais, então assim, se facilitou muito o acesso às crianças às redes sociais, em especial o YouTube, né? Só que assim, essa notícia, pessoal, é de agosto de 2019, ou seja, só agora eles mexeram no algoritmo deles. Então, quanta sugestão... Você sabe, quando termina um vídeo no YouTube, ele sugere logo um em seguida. E muitos desses vídeos que eram sugeridos estavam incitando as crianças ao suicídio, a comportamentos, a questões sexuais, a pedofilia, né? Logo em seguida do vídeo. Então, só agora que o YouTube, né, e você vê que botaram entre parênteses, né, melhorou a qualidade dos vídeos. Né? Então, quanta coisa, quanta informação, quanto conteúdo essas crianças estão tendo acesso, né, desde cedo. Né? Até assim, entre um parênteses, existe o YouTube Kids, onde o controle é maior. Mas eu até hoje vi poucos pais, não estou dizendo assim, claro que... Mas a grande maioria dos pais oferece o YouTube lá, o YouTube solto, né, para as crianças acessarem. Cuidado! É algoritmo educando o filho de vocês. Não tem uma pessoa lá dizendo. Eles melhoraram o algoritmo. Eu trabalho com software, gente. Não tem uma pessoa dizendo que aquele vídeo é bom para o teu filho. É um algoritmo. Vocês estão entregando a educação do filho de vocês para um algoritmo. Quem programou esse algoritmo? Qual o propósito desse algoritmo? O que esse algoritmo quer vender? Cuidado. Se você ficar ansioso, irritado, seu filho perceberá, além de notar a forma como você lida com os próprios sentimentos, né?
aquela questão da flexibilidade, né? O cérebro né, dele perceber e se adequar ao que ele vê no seu meio. Crescer no ambiente onde as pessoas... Né, isso aqui é importante, assim, é a gente crescer e saber que aquela criança reencarnante tem suas próprias provas, tem suas próprias dificuldades, né? Tem o seu próprio crescimento, e eu tenho que respeitar isso de alguma forma, né? Eu tenho que dar espaço, é óbvio que é um processo de educação, ou seja, eu estou educando, eu sei o que é importante, mas aquele espírito eterno também tem coisas a serem trabalhadas, a gente tem que dar espaço para que isso surja e eu possa perceber e trabalhar esses pontos. Um dos pontos extremamente importante, como a gente começou 7 minutos depois, eu vou pegar esses 7 minutos agora, tá, pessoal? Então, eu vejo algumas pessoas olhando no relógio, eu vou passar 7 minutos, já aviso. Então, assim, autoconhecimento. Eu preciso saber que eu sou ansioso, pessoal. Por quê? Porque se eu sei que eu sou ansioso, e eu vou fazer uma viagem, e lá diz para eu chegar 1 hora antes, eu chego 1h30 antes. Eu chego 1h30 antes. Por quê? Porque eu sou ansioso. Letícia ali, a Letícia sabe. Né? Eu chego às vezes 2 horas antes no aeroporto. Ah, mas você não fez check-in? Fiz. Mas eu sou ansioso, gente. Eu não quero... Sabe, se eu sei que eu sou ansioso, por que eu vou passar por aquela situação difícil? Né? Porque, então, assim, é o planejamento. Então, em vez de eu me preocupar, o que eu vou fazer? Eu vou me planejar. Né? Eu sei que eu tenho, né? Então, eu vou trabalhar com isso. Eu vou, né? Eu vou me preparar para o que eu vou fazer. Por isso é importante estudar autoconhecimento. Eu tenho que saber assim, eu sou ansioso. Né? Somos impelidos a evitar reflexão esclarecedora. Então, assim, tudo... não! Perfeccionismo é bom, eu quero... Não, isso não é... A sociedade quer nos convencer que perfeccionismo é bom. Não é saudável. É óbvio que a gente tem que fazer o melhor trabalho que a gente pode, dentro do tempo que a gente tem e do desgaste emocional que a gente tem. Mais do que isso, né, não nos é saudável. Né? A sociedade quer nos vender que a ansiedade é boa, porque aí eu vou lá, né, com 40, né, mas assim, 30 anos, eu posso comprar um monte de coisa. Então eu tenho, né, aquele trabalho, trabalhar 10 horas, 12 horas por dia, tenho que, né? Então assim, eles querem nos vender, as propagandas, você fez por merecer. O que é fazer por merecer, gente? Eu ficar 12 horas no escritório é fazer por merecer? Merecer o quê? Um infarto com 40 anos? Eu estou vendo gente já infartando já com 40 anos. Né? Então assim, eles estão querendo nos convencer que isso é sadio, que isso hoje eles chamam de normose. Né? Que é o quê? Algo que é vendido como normal, né? E, ou seja, quem faz isso é normal, e os outros que não fazem isso são os estranhos, são os loucos. Né? Esse processo hoje eles chamam de normose. Não sei se eu estou errando a palavra, mas é algo parecido com isso. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente. Assim, a gente nunca vai conseguir crescer se a gente não souber o que a gente precisa melhorar. Por isso o autoconhecimento. Como é que eu vou crescer, me melhorar se está tudo ótimo? Né? Se está tudo bom? Ah, mas não existe reencarnação? Na próxima reencarnação... Não, assim, o fato de a gente acreditar em reencarnação não quer dizer que a gente deixe para a próxima encarnação. Pessoal, vamos aproveitar que nessa a gente é espírita. Não quer dizer que a gente na próxima vai ser espírita. A gente pode ir para um país onde esse conhecimento não é adequado para o status quo, mas ele vai estar dentro da gente. Ele vai estar dentro, o que a gente aprende fica dentro da gente, a gente leva para a gente para sempre. Então vamos focar, vamos aproveitar essa encarnação. Tem que estar nesse país em que aceita, que respeita essa, eu não gosto da palavra religião, mas vamos lá usar, né? Espiritismo, né? Que sabe que até nos valoriza. Quantos católicos acham legal o espiritismo, né? Tudo, então assim, pessoas, e como a gente também tem que aprender a valorizar as outras religiões, né? E isso que é bonito no nosso país. A gente tem isso. Às vezes a gente corre o risco de perder, mas a gente tem isso, né? Então vamos aproveitar essa reencarnação que a gente pode trabalhar, mas sem ansiedade. Mas vamos trabalhar o que a gente pode.
Então, o maior desafio não é com meu filho, não é com minha esposa, meu marido, é comigo mesmo. Né? Reconhecer os meus defeitos, as minhas fraquezas, né? Só assim, né? Que geralmente o ansioso é o orgulhoso, é o perfeccionista. Então assim, eu preciso saber que eu tenho um defeito, sabe? As coisas às vezes vão falhar, não vai ser como eu queria. Então, para diminuir a minha ansiedade, o caminho, né? Respirar melhor, né? Assim, eu ia usar a palavra meditação, mas quando a gente fala meditação parece que assusta as pessoas. A gente logo imagina, né, um monge sentado, aquela posição dolorida, né? Então eu vou usar uma outra palavra, uma outra expressão, respirar melhor, né? Inspirar, sentir o pulmão encher, né? Isso é outra coisa interessante, a nossa sociedade atual, ela rejeita a gente respirar com o abdômen, porque é feio mostrar o abdômen, né? Então a gente respira, até nossa respiração a gente foi deseducado a respirar direito, né? E sendo que se você quiser se acalmar, respira com o abdômen. Olha que interessante essa programação, né? Porque você aumenta a sua capacidade respiratória. Numa inspiração, mais oxigênio vai para o sangue. Mais oxigênio no sangue, seus músculos, seu cérebro funciona melhor, né? Então, sabe o contar até 10? Por que acontece o contar até 10? Contar até 10 eu paro, respiro, e aí dá tempo, porque a parte mais rápida do nosso cérebro é a mais antiga, eu tenho problema com o nome, reptiliana, né? É a parte mais antiga, só que por ser mais antiga, ela é mais eficiente, ela é mais rápida. Então, assim, o que? Pisa o nosso pé, o reflexo mais alto, mais rápido né? Então, contar até 10 é dar tempo da gente estimular a nossa parte frontal do cérebro, que é mais recente, que caracteriza o ser humano, né? De processar, peraí, por que ele pisou no meu pé? É uma criança, né? Não, ele não viu o meu pé, né? Então, assim, da gente poder, então, e analisar, poxa, se eu fizer alguma coisa, eu vou ter uma consequência. Então, dá esse tempo, né? E a respiração, quando eu respiro, a ansiedade, às vezes, é um foco, eu diminuo essa minha perturbação com o mundo externo, né? Eu passo a focar na minha respiração, né? Vamos lá. O mundo digital canibaliza o tempo, isso aí já falamos bastante, mas aqui, vou dizer que podemos escolher outro caminho. Eu não, assim, vou ser bem sincero, não fiz tão radical, eu não saí do Facebook nem no Twitter, mas eu desinstalei do meu celular. Já foi uma grande, né? Às vezes você não me vê postando no Facebook, não é assim, não. Ele falou que não. Não, às vezes eu. Mas assim, aquela questão lá de. Tô lá, daquela. Interessante, você vê daquela crise de ansiedade ou ouvir o Facebook. Gente, é pior. É pior. Você fica ali, quando você não consegue, né? Então assim, podemos escolher outro caminho. Podemos desacelerar e podemos sintonizar as variações do tempo, voltar ao tempo do mundo, o tempo aqui, né? Preste atenção aos sentimentos de seus filhos, ajude seu filho a dar nome aos sentimentos. O cara está falando dos filhos, mas também falando da gente, né? É importante, olha, estou ansioso, estou nervoso, é importante dar esse nome, né? Saber o que a gente está sentindo, o que a criança está sentindo. Se eu não consigo fazer isso comigo, vai ser difícil eu fazer com a criança, né? Reconheça e elogie pequenas realizações, né? Cuidado com o suborno, né? Se você passar, vou te dar, não é isso. As pequenas, né? Mantenha uma rotina em casa, mas seja flexível, ter hora para dormir, hora para almoçar, né? Manter alguma, assim, manter uma previsibilidade para a criança. Manter uma previsibilidade. A criança precisa saber agora, é hora de, sabe? Ela precisa dessa rotina para ela. Ela não tem os nossos instrumentos de adulto. Observe o temperamento de seu filho e a forma como ele reage a cada situação. Ajude seu filho a enfrentar situações que geram ansiedade, né? E não fazer o oposto, culpar o filho, ajudá-lo, né? Estamos chegando, tá, gente? De elevada significação é a construção da nova jornada. Trabalhando-se através da educação, das tendências, e é importante a gente perceber quanto é interessante isso, a gente já consegue ver na criança as tendências, né? Só que a gente acha bonitinho. Ai, que bonitinho, falou palavrão, né? Né, gente? Não é assim, ai, que bonitinho, olha que palavrão bonito ele falou.
Mas vamos... Pera ainda. O que é isso? Só cuidado com o outro extremo também, né? Mas é importante a gente ver essas tendências, né? Vai trabalhando desde novo. E naturalidade para os objetivos essenciais. Lembre-se, se nós somos espíritos eternos, nossos filhos também são filhos, né? Então, assim, isso que é importante. Você tem que ter essa noção. Nós temos que ter essa noção. O indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas e desafiadoras. É o smartphone, sabe? Se eu só faço a chave, e aí a chave chega lá, poxa, mas isso aqui não tem nenhum buraco, isso aqui é o quê? Ah, eu não vou conseguir porta. Então, assim, o smartphone, peraí, eu baixo o aplicativo aqui para abrir a porta. Então eu tenho que dar uma educação que permita, né, estar adequado ao que está acontecendo no mundo, sabe? Agindo com serenidade, sem preocupação exagerada. É normal ter preocupação, mas a coisa quando vira endêmica, quando tem sintomas físicos, que é o problema. E esse aqui então é o final da nossa palestra, né? Espero ter contribuído, né, com todos, né, a respeito desse problema que acomete todo o planeta, né, e que a gente possa fazer esse trabalho nesse, assim, como a gente não pode mudar o planeta, a gente pode trabalhar no nosso pequeno planetinha que a gente tem em nosso lar. Vamos começar o nosso trabalho ali, tá? Essa é a nossa mensagem. Obrigado pela paciência. Pode pegar a nossa prece ainda, explorando mais um pouco. Pai nosso, agradecemos por essa oportunidade que nos dá de nos reunirmos aqui para aprendermos a importância de abrandar os nossos corações, de nos sintonizarmos com o alto, com a espiritualidade superior, com essa imensa família que constantemente nos envia palavras de conforto, palavras que nos permitem passar pelas nossas dificuldades, mas como nossos corações nem sempre estão calmos, ó Pai, não acolhemos. Por isso pedimos mais uma vez, abrandai os nossos corações. Que Jesus Cristo ilumine o nosso caminho e de todas as pessoas deste planeta. Que possamos, ó Pai, pouco a pouco, criarmos este mundo de regeneração prometido em nosso coração. Que assim seja.